Os casos de AVC. Bom, e aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, tá certo? E eu quero fazer esse react aqui, eu andando aqui pelo YouTube, vendo algumas coisas, né? Como de costume. E eu acabei me deparando aqui com esse vídeo do Daniel Penin, né? Daniel Penin, para quem não conhece, é difícil não saber quem ele é na atualidade. Ele foi que levantou lá a capivara da Blaze, né? E isso culminou com a Blaze saindo do Brasil, né? Então ele fez um estrago bem interessante aí nas casas de apostas. Claro, é um vendedor de curso, como qualquer outro, tá? Então a gente tem nossas críticas, mas ele tem levantado assuntos interessantes e eu realmente estou extremamente surpreso que ele vai falar sobre a pirâmide alimentar. Por quê? Galera, é um assunto que eu falo há anos. Eu acho que foi o assunto que me trouxe para o YouTube, se eu não me engano. Foi a alimentação, exatamente. O assunto que me trouxe para o YouTube foi a alimentação. Então é um assunto que eu gosto muito. Que eu tenho um certo domínio, tá? E eu já passei recomendação para milhares de pessoas, sem mentira nenhuma, milhares de pessoas. Eu tinha 3 grupos de WhatsApp, ainda tinha grupo no Facebook. Eu saí desse meio, né? Como sempre passou o meu tempo, né? Eu falei, não, já deu para mim e por outras questões, né? O ser humano é um pouco teimoso, o ser humano ele não valoriza quem se dispõe a ajudar, né? E eu tenho certeza que se eu fosse um mercenário cobrando, eu seria bem mais visto, né? Porque sim, as pessoas elas estranham quando você ajuda e não pede nada em troca. Não pede nada. O máximo que eu faço, como eu digo, é se vocês puderem e quiserem me apoiar, tá aí minha chave Pix na descrição, tem o Seja Membro que vocês podem apoiar e ainda tem acesso lá ao nosso grupo, né? E até o pessoal do Seja Membro tá lá. Agora há pouco, né, a gente estava comentando sobre questão de alimento. Ontem, né, a gente estava aqui comentando sobre alimentação, né? Eu tava falando com o Cauã, com o Ricardo, com a turma aqui que estava participando, e aí a galera tá mudando a alimentação. Já dei dicas diretas aqui a várias pessoas aqui no PV, entendeu? Então tem toda, vamos dizer, tem toda essa vantagem, né? É claro, nas lives também eu acabo falando bastante. Você pegar as últimas lives aí, a gente falou sobre alimentação e eu achei interessante. Então vamos fazer um react aqui, ver se tá alinhado realmente com a boa ciência, tá? A abordagem aqui e eu vou fazer algumas recomendações também, a depender do que ele falar aqui, tá? Então vamos ver se a pesquisa do Daniel Penin tá coerente com a boa ciência, tá certo? Então é isso aí, lembrando, quem gostar aí, curte, comente, compartilhe e se inscreva se possível. Tem aí o nosso Seja Membro e também quem quiser dar uma força direta pro canal, tá a nossa chave Pix na descrição. Vamos lá. Vem aumentando no Brasil. O número de jovens com obesidade disparou do ano passado para cá. O alimento de pior qualidade nutricional, os ultraprocessados, eles são muito mais baratos. It's the food pyramid, which turns out is a pyramid scheme. Se você assistiu o filme do Oppenheimer, é claro que você se lembra daquela cena linda do jovem Oppenheimer injetando cianeto na maçã do professor dele, que ele tanto admirava. A maçã envenenada, então, vai parar nas mãos erradas e o nosso querido Oppen impede a pessoa errada de comer a maçã envenenada. Ah, mas eu não assisti o filme, Daniel. Então vamos falar de Branca de Neve. Do cianeto se gera o carbureto, né? E o carbureto é usado, quer dizer, hoje não é tão mais usado, mas já foi em larga escala, utilizado para amadurecer mais rapidamente as frutas, tá? Eu não sei se hoje ainda utiliza, tá? Mas se utilizava. Né? Uma história que é conhecida no mundo todo. Branca de Neve e os 7 Anões. Por inveja, a rainha má enfeitiça a própria enteada e oferece o quê? Uma maçã envenenada para aquela pobre moça que era a mais bonita do reino. Infelizmente, essa história de comida envenenada não existe só nos filmes e nos contos de fadas. Por acaso você já ouviu falar da pirâmide alimentar? Com certeza ouviu falar, né? Você aprendeu isso, né? Lixo. Vamos até ver aqui para vocês verem, ó. Eu poderia botar aqui de Ansel Keys, não, mas beleza, eu não vou colocar o boi na frente da carroça ainda, tá? Eu poderia sim. Então, de maneira simples falando, essa é a pirâmide alimentar defendida pela FDA americana, que é passada para os americanos e obviamente influencia o mundo todo. Então vocês veem aqui que a base da pirâmide alimentar são grãos, tá? Todo tipo de grãos, depois seguido de frutas e hortaliças, aí você vem carnes e laticínios. E aqui você tem as guloseimas. Essa pirâmide ela deveria ser totalmente invertida e até tirada itens aqui. Isso aqui poderia ser tirado. Você inverteria as proteínas e gorduras para cá, jogaria talvez frutas e hortaliças para cima,
E aí, se você quisesse comer uma besteirinha, você poderia comer, certo? Essa é a pirâmide alimentar, tá certo? Então você vai pegar aqui a base, né? Essa é a base da pirâmide alimentar que tem causado todas as doenças modernas, tá bom? Vamos lá. É só ver como seus avós comiam, como seus pais comiam, quando não tinha essa modernidade toda de coisas. Escola desde criança. Sabe o que você não aprendeu na escola desde criança sobre a pirâmide alimentar? É que esse modelo de comida matou muito mais gente do que o coronavírus. Que essa pirâmide não foi criada por saúde, ela foi criada por influência, por poder, por política, para agradar grandes agricultores que estavam falindo, para conseguir votos comprados por eleição. Tem a ver com guerra também, mas vamos ver até onde ele vai chegar nessas informações aí. Não, para dominar a exportação de comida no mundo inteiro, e a consequência dessa pirâmide é surto de diabetes, obesidade, depressão, gordura no fígado, disparo no número de infartos e AVCs, pesquisas compradas e o surto de câncer em toda a população. Hoje nós vamos falar a história não contada da pirâmide alimentar. Tudo isso que não é não contada, né? Você tem muito material, mas sim. Eu acho que um canal desse tamanho, eu não me lembro de alguém falar. Claro, o doutor José Carlos Souto, ele tem um alcance grande, o Rodrigo Polesso, mas eu acho que como o Daniel Penin, porque assim, esses caras que eu citei, eles têm um alcance grande dentro da bolha da alimentação, mas Daniel Penin não está nessa bolha. Então, o que ele está fazendo vai surtir muito mais impacto, obviamente, do que os outros, né? Vou mostrar aqui pra você no vídeo de hoje, só é possível ser contado graças principalmente ao trabalho de uma mulher, Louise Light. Não vou discordar, mas depois eu vou explicar meu ponto mais lá pra... Não que ela não tenha importância, até porque, tá? Eu tô com as recomendações de livros, tá? Massivos aqui pra passar pra vocês, e o livro que eu mais gosto é aqui, ó. É da Nina Techos, tá? É uma mulher. É o que eu mais gosto. Mas, enfim, eu vou explicar depois, só para vocês entenderem qual é a ideia que ele tá tentando... Que eu acho que ele vai tentar passar aqui, porque eu sei mais ou menos o caminho que ele vai seguir, tá? Porque nessa mesma época, a gente não pode esquecer do Dr. Atkins, a gente não pode esquecer de outros médicos que foram muito importantes aí nesse período, tá? Que nem sequer negaram o pedido, né? Negaram o pedido, eles não aceitaram e foram duramente perseguidos e atacados por conta disso. Essa mulher, sim, mostrou como deveria ser uma verdadeira pirâmide alimentar saudável para consumo humano. Também, mas essa Nina não é essa cidadã que ele tá falando, será que não é da dieta mediterrânea? Que é também problemática, mas enfim, vamos lá. Só que ela logo aprendeu que dar saúde às pessoas não dá lucro às empresas. E por isso essa história vai doer muito para ser contada. Vamos voltar no tempo. Nós estamos nos anos 70, antes da pirâmide alimentar ficar famosa no mundo inteiro e começar a ser ensinada e seguida em todas as escolas dos Estados Unidos e depois do mundo. Nessa época, o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos estava procurando um novo guia alimentar para a população seguir. O motivo deles procurarem isso você já vai descobrir, né? Mas para conseguir criar esse novo guia, eles... Vamos ver se vai ser a informação que eu tô esperando que ele dê acerca dessa mudança. Eles contrataram diversos especialistas em alimentação, nutrição, médicos e cientistas, incluindo uma mulher chamada Louise Light. A única coisa que eles não imaginavam é que de todos os pesquisadores e cientistas que estavam sendo pagos pelo governo para criar a pirâmide alimentar, do jeito que eles mandavam, uma delas não concordava com nada que estava sendo colocado na mesa. A Louise não estava alinhada com os interesses das grandes indústrias alimentícias. Ela realmente queria ajudar a população a ter mais saúde e nutrição, o que muito rapidamente ia ser um grande problema para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ter que lidar e resolver. A Louise propôs um novo guia alimentar que você provavelmente não foi ensinado. O guia alimentar dela tinha como prioridade alimentos frescos e naturais, frutas e vegetais frescos. A pirâmide que ela desenvolveu também eu tô achando que a dieta mediterrânea, mas vamos ver. Incentivava o consumo de fontes de proteínas naturais, como as carnes e os ovos. Inclusive, em vez de condenar as gorduras que são naturais, ela valorizava as fontes de gorduras que são prensadas a frio, especialmente, por exemplo, o azeite de oliva. Isso também mesmo, impunha limites ao consumo de açúcares e de grãos refinados, como os pães industrializados, os biscoitos e etc. Dessa pirâmide, ela excluiu completamente doces e alimentos processados não saudáveis. Só que essa pirâmide que ela criou e que realmente fazia bem à saúde nunca foi vendida, nunca foi aceita, nunca foi usada, nunca foi divulgada. Os estudos que Louise fez foram descartados e o governo rejeitou completamente os esforços dela, mesmo sabendo e tendo provas que o modelo que Louise criou era o melhor modelo de todos, o mais eficiente, o mais saudável para os americanos. Mas, Daniel, por que esse modelo comprovadamente era o mais eficiente, o mais saudável e mesmo assim nunca foi aceito? Porque a pirâmide alimentar que você aprendeu nunca teve como foco te deixar saudável. Segundo Louise, a pirâmide foi vendida para dar lucro à indústria de grãos e à indústria de alimentos. Então, apesar da pirâmide que a Louise... Então, e aí é a questão que eu digo, fazer justiça. Não foi só ela, tá? Teve pessoas muito mais relevantes que combateram, como eu citei, o Dr. Atkins. Teve outros aqui, teve uma doutora também aqui, ó, que no caso, a doutora da dieta mediterrânea, que tem seus problemas, mas era muito melhor, tá? O problema da dieta mediterrânea é que foi muito baseado em estudos epidemiológicos e não, de fato, estudos randômicos, né?
e controlados. Então, por isso que tem críticas, porque muito do que ela fala não é de fato comprovado. É só, eu observei que a população da Itália come assim e por isso que eles... Tá, beleza. É um pouco fraco do ponto de vista científico, mas é melhor do que o que a gente tem hoje. Que é a doutora aqui, ó, Antônia Tripocholo, tá? Ela também combateu bastante a pirâmide alimentar, tá? Bastante. Mas tem várias outras figuras tarimbadas aqui. Quem acompanhou meus vídeos de alimentação sabe que eu cito todas essas figuras, tá? Tem alguns vídeos aí no canal, tem vídeos lá no grupo, no backup que eu vou passar pro pessoal do grupo de apoiadores, tá bom? Vamos continuar aqui. Criou ser a mais saudável indicada, as recomendações dela não davam lucro. A indústria alimentícia não ficou satisfeita com isso. Então, eles tinham que mudar essa pirâmide. Essa pirâmide, verdadeiramente saudável, saiu do lugar e deu lugar a uma versão alterada que é muito distante do original e mal dá para reconhecer. Nesse novo modelo agora, os cidadãos americanos eram orientados a consumir de 6 a 8 porções de carboidratos processados fabricados pela indústria, o que equivalia a até 13 fatias de pão por dia ou praticamente uma caixa inteira de cereal açucarado. Essa pirâmide tinha como base, sim, a que é o que os nutricionistas te passam, né? Indústria dos alimentos. Oficialmente, ela foi apresentada ao público em 1980 e as pessoas começaram a seguir isso com grande confiança. Só que foi desenvolvido mesmo, né? Foi homologado em 1970, tá certo? Pelo Dr. Ansel Keys. Esse é o grande vilão da história, tá? E eu digo que é vilão mais do que outros que apontam em guerras aí, tá? Porque o cidadão, a quantidade de gente que esse cidadão matou por conta dessa pirâmide alimentar, tá? Não é brincadeira, tá? Vamos continuar seguindo. Que a sua saúde ficaria melhor. No entanto, a partir de 80, a obesidade aumentou drasticamente nos Estados Unidos. E aí, quando você para olhar o gráfico do aumento da obesidade lá nos Estados Unidos, esse gráfico coincide exatamente com o dia e o ano que a nova pirâmide alimentar foi implementada. Daniel, mas como isso pode ser possível? É porque o jeito de consumir alimentos mudou completamente. Depois dessa pirâmide, agora, um cardápio do dia comum de um adolescente de 15 anos incluiria uma tigela de cereal com leite magro, um copo de suco de laranja concentrado no café da manhã, biscoitos carregados de açúcar como lanche da manhã, batatas fritas junto com refrigerante no almoço, pudim como lanche da tarde, nuggets de frango com bolachas no jantar e como sobremesa, um sorvete rico em gordura trans. E como que nós chegamos nesse nível? Vamos contar essa história pra vocês. Desde a década de 60, a Associação Americana do Coração falava o tempo todo que o problema que causava infartos e AVCs na população era a gordura saturada. Ela sempre sugeriu que nós devemos evitar a todo custo uma alimentação com gordura saturada, porque ela é a raiz de vários problemas que os americanos estavam enfrentando no coração e no peso. O engraçado é que já passaram quase 80 anos desde que eles começaram a fazer essas afirmações e nunca foi apresentado nenhum estudo confiável que isso era verdade. Até hoje a gente não tem nenhuma evidência sólida que isso que eles falavam para a população lá em 60 era verdade. Claro, evidência científica não temos, mas evidência financeira nós temos de sobra, porque vender gordura trans era muito mais lucrativo do que... Eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia de como Ansel Keys, ele chegava lá em suas conclusões. Era bizarro, cara, era bizarro. Depois eu dou uma outra recomendação de livro que se aprofunda mais nessa questão histórica do açúcar, tá? Que é interessante, ó. Embora tenha observado um número muito pequeno de homens nessas primeiras pesquisas e não empregasse um método regular para quantificar suas dietas, Keys escreveu cheio de confiança que as gorduras totais eram claramente um dos fatores principais no desenvolvimento de cardiopatias. Era isso que ele estava procurando e não surpreende que seja isso que tenha encontrado. Ou seja, ele queria a todo custo encontrar aquilo que ele defendia. Independente se chegava lá vários médicos, mas Keys, o estudo não é conclusivo, tem esses fatores. Não, isso aqui já é o suficiente. Eu quero que isso vá, certo? E o cara comprava influência, pagava viagens, né? Impedia que pessoas recebessem lá fundos para fazer suas próprias pesquisas. E foi assim que o cidadão conseguiu emplacar, tá? Essas ideias, certo? Ó, tem outra informação interessante aqui, ó. Quer ver, ó? Keys acumulou mais munição para suas hipóteses a partir de uma observação interessante feita durante a Segunda Guerra Mundial. As mortes devidas a cardiopatias caíram drasticamente em toda a Europa durante a guerra e logo depois voltaram a subir. Keys presumiu que a escassez de alimento, particularmente de carne e ovos, leite e laticínios, era a causa mais provável desse fenômeno. Ou seja, ele pressupôs que, não, como as pessoas comem menos carne, menos não sei o que lá, então isso é o problema. Era assim que o cara fazia estudo. É claro que havia outras explicações possíveis. O açúcar e a farinha, por exemplo, também eram escassos durante a guerra. As pessoas respiravam menos fumaça de automóveis devido à falta de gasolina e faziam mais exercícios, pois tinham que circular a pé de bicicleta. Outros cientistas chamaram a atenção, vocês têm uma ideia, ó,
chamaram a atenção para essas explicações alternativas do declínio do índice de cardiopatias, mas Keyes desconsiderou-as de cara. Era assim que o cidadão que criou a pirâmide alimentar que adoeceu, o Ocidente, tratava as pesquisas. Ele presumia na cabeça dele que era por tal motivo, sabe? E pronto. E para ele estava ótimo. É complicado, né? De gordura saturada. Então, a gordura saturada sempre era o demônio e a gordura trans sempre era mais saudável. Tá, esse livro vai falar muito sobre gordura saturada, gordura trans, como surgiu, como foi feito, qual o problema. Vai falar também sobre o colesterol, tá? Mas o livro do... Tá, calma, depois eu faço as recomendações, tá bom? Esse livro, com certeza, ele usou como base para muito disso aqui. Ou a maioria das pessoas usa esse livro da Nina Teicholz como base, tá? É o maior livro de pesquisa e reportagem científica no tema gordura do mundo, tá? Então, tem muita informação sobre isso aqui. Inclusive, pouquíssimo tempo depois, os mesmos membros da Associação Americana do Coração começaram a recomendar que as pessoas deveriam consumir margarina rica em gordura trans, em vez de margarina que tinha gordura saturada. Porque assim, ia ser mais saudável. Mas quando você olha na prática, as pessoas que consumiam mais gordura trans mostravam taxas muito mais altas de doenças cardíacas, diabetes e doenças no fígado. Gordura trans matava muito mais pessoas, só que gordura trans dava muito mais lucro para as empresas e para o governo dos Estados Unidos. E aí você me pergunta, Daniel, se hoje nós sabemos que isso faz tão mal, e se hoje nós temos tantos estudos provando que isso é tão prejudicial ao corpo humano, como que lá nessa época eles não sabiam? A verdade é que eles sempre souberam. Só que os produtores de alimentos e a indústria de alimentos sempre sabiam. Galera, essas pesquisas alimentares já existiam na Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial. Nesse livro aqui, ó, esse livro é um negócio, esse escritor, Gary Taubes, é um negócio sensacional. Açúcar, culpado ou inocente. O cara, ele faz um mapeamento da história do açúcar desde o primeiro uso do açúcar, da cana para produzir açúcar, até a Era Moderna. E ele vai passar pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, falando o porquê houve as mudanças que houve. Basicamente, como a Alemanha perdeu a guerra e a Alemanha não poderia ser vista como porque a Alemanha era um expoente da ciência mundial, tá? Muita informação científica foi perdida porque os Estados Unidos decidiu agora que eles seriam o bastião. Ele fala, é um escritor americano, tá certo? E aqui ele vai contar, tá, a história do açúcar sobre esse... Eles não sabiam. A verdade é que eles sempre souberam. E aí ele vai mostrar, pessoal, o diabetes do tipo mellitus, ele foi descoberto no Império Romano. Já se sabia o que era diabetes, já se sabia que a causa era açúcar. Há mais de 2000 anos atrás já se sabia da origem do diabetes. Para você ter os nutricionistas hoje fazendo essas recomendações bizarras, você entende como a indústria ela é maquiavélica, ela quer que você continue doente, e esse livro conta tudo. É um livro bem massivo, bem extenso. O livro da Nina Teicholz tem muita informação científica, mas é mais fácil de ler. Esse aqui já é um pouco chatinho, tá? Porque vai ter muito termo científico, muita coisinha, muitos nomes que você vai ter que ler e parar e pesquisar. Mas eu recomendo a leitura, tá? Todos esses livros, eu li todos esses livros aqui, e eu recomendo demais, tá certo? Um relato fascinante sobre o nosso vício por doces e as consequências para a nossa saúde, The Guardian, tá? Autor do best-seller Por que Engordamos, que é outro livro maravilhoso. Eu não tenho esse livro ainda, já li umas partes, mas esse livro aqui eu quero adquirir, talvez mês que vem, caiu a bunfunfa do YouTube aí, eu vou adquirir esse aqui, Por que Engordamos, tá? Eu conheço o teor do livro, tá? Eu sei, tá? Mas enfim, eu não tenho, eu quero ter o livro. Enfim, e tem outro que esse não foi ainda traduzido para o Brasil, que é Bad Calories, Good Calories, não foi traduzido, então não tem como nem parar para ler, porque é um livro tão grande quanto esse aqui. Esse livro eu acho que tem mais de 600 páginas, certo? Não, ele tem 400, basicamente 400, 300, quase 380 páginas, mas ele é um pouco mais grosso do que esse livro, eu acho que é por causa das folhas, tá? Esse livro aqui, ele é maior, tá? Ele é maior, só que como eu te falei, a leitura desse aqui é um pouco mais difícil, tá? Olha a capa aí. Gary Taubes, Açúcar, Culpado ou Inocente, recomendo. Gordura Sem Medo, da Nina Teicholz, tá? Também recomendo, tá certo? Esse livro é maior, esse livro já vai para mais de 450 páginas, tá? Basicamente. Tá certo, então tá aí, recomendação para vocês. Esse aqui é muito bom, tá? Esse aqui também é muito bom, porque isso aqui é mais um conteúdo histórico sobre a trajetória do açúcar e de doenças, tá? E aí vai falar muita coisa também do período aqui. Eu acho que Nina Teicholz até acaba citando Gary Taubes, tá?
Só que os produtores de alimentos e a indústria de alimentos não tiveram problema nenhum em pagar médicos e cientistas para falsificar estudos, com o objetivo, lucrar em cima da morte e da doença causada em toda a população. Nos Estados Unidos, a cada 5 anos, o governo muda as orientações alimentares. Só que toda vez que a gente olha de perto para a equipe que é responsável por mudar as recomendações alimentares, a gente vê que muitos deles são membros ou são diretamente patrocinados, contratados ou fortemente ligados à indústria de alimentos. No Brasil, decisões políticas influenciam aquilo que é oferecido lá nas cantinas das escolas. E o que é oferecido em cantinas das escolas aqui no Brasil? Comidas pobres em nutrientes, com gorduras ruins, açúcares e vários ingredientes prejudiciais à saúde de crianças. Mas apesar de destruir a saúde de crianças, a comida da cantina dá muito lucro para prefeituras, estados, governos e principalmente para a indústria de alimentos aqui no Brasil. Por quê? Porque produzindo alimento merda e alimento barato em grandes quantidades, enchendo ele de coisas prejudiciais à saúde e vendendo eles como se fossem saudáveis, no preço de alimentos saudáveis, dá muito mais lucro do que vender alimentos. Quer ver uma problemática? Eu acredito que, eu não sei se aqui é a Nina Textos ou é o Garo Tabs. Alimentos enriquecidos, tá. Eu acredito que Dr. William Davis, barriga de trigo. Quem quer entender sobre o trigo, o perigo do glúten, tá aqui, ó. Tá aqui. Livraço. E é um livro gostoso de ler, é um cara engraçado, ele conta as histórias que ele é um médico, né? Então ele atendia, então ele conta as histórias de pacientes que ele atendeu, algumas coisas. E alimentos enriquecidos é uma bomba, é um veneno, tá certo? Então, outra recomendação para vocês de livro, Barriga de Trigo, do Dr. William Davis, tá? Mais de 50 semanas na lista dos mais vendidos do The New York Times. É um livro muito bacana, é um livro, é grande também, mas vale a pena ler, claro, ele é menor do que os outros. Menor assim, não, é do mesmo tamanho do Garo Tabs, mas a leitura é gostosinha, tá? Um exemplo, vamos pegar aqui, ó. Você tem essas páginas aqui que são um pouco diferentes, a formatação, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar também. Ele tem uma linha aqui cobrindo toda a página e tal. Isso aqui é a história de consultório, né? Ó, 47 quilos a menos, faltam 9. Quando conheci Geno, ele tinha aquele ar conhecido, pálido, cansado, quase indiferente, com 1,77 de altura e seus 145 quilos incluíam uma considerável barriga de trigo que se derramava sobre o cinto. Geno veio ao consultório comigo em busca de uma opinião sobre um programa de prevenção de doenças coronariana, movido pela preocupação com o resultado anormal em um exame de coração que indicava a presença de placa aterosclerótica nas coronárias e o risco em potencial para um ataque cardíaco. Como esperado, a circunferência da cintura de Geno se fazia acompanhar de múltiplos resultados metabólicos anormais, entre eles altos níveis de glicose no sangue, que estavam bem à faixa correspondente ao diabetes, aos níveis de triglicerídeos, baixo nível de colesterol HDL. Todos esses fatores contribuíam para sua placa coronariana e seu risco de doença cardíaca. Aí tem toda a história aqui, tá? E aí ele entra aqui, ele dá algumas receitas, ele dá algumas coisas, mas livro para receita mesmo, receita é aqui, ó. Vocês querem comprar, é isso aqui, ó. Emagreça Sem Fome, do Dr. David Lund, tá? E ele é low carb, paleo, tá? A base dele é low carb, tá certo? Mas ele também passa algumas receitas aí veganas, tá bom? Para quem quiser. Ele tem uma seção aqui só para veganos, tá? É um livro grande também, bacana, tá? Tá aqui, ó. Emagreça Sem Fome, do Dr. David Lund, tá certo? Tá aí. Uma recomendação bacana, tá bom? Vamos lá continuar aqui. Saudável no preço normal. E por que, Daniel, que você citou tudo isso para começar a falar do problema da pirâmide alimentar? É para provar para você que a pirâmide alimentar não foi corrompida e não foi manipulada nessa época. Na verdade, ela já nasceu. Desde que governos querem ganhar dinheiro e desde que indústrias alimentícias a pirâmide já nasceu errada, entendeu? Perceberam que vender alimento merda com preço normal é muito mais lucrativo. Todas as pesquisas começaram a ser manipuladas por interesse que a gente nem sabia. Agora sim, vamos voltar à década de 70, quando a pirâmide alimentar foi manipulada. Nessa época, o mundo inteiro estava enfrentando uma crise alimentar. Os preços estavam disparando e vários países estavam à beira da fome, inclusive países ricos. Houve escassez de grãos em muitos países que eram riquíssimos, o que estava deixando a situação do mundo inteiro muito difícil. A produção mundial de soja caía 7%. Canadá teve a menor produção de trigo em 10 anos. A produção de arroz na Ásia foi inteiramente prejudicada porque as chuvas foram intensas. Porém, de todas as nações e países no mundo inteiro que sofriam com a fome e com a baixa produção de alimentos, tinha uma nação que sofria mais do que todas elas: a União Soviética. A União Soviética tinha nessa época um planejamento alimentar muito ineficiente quando a gente fala de produção e distribuição de alimentos. Por causa disso, ela entrou em crise humanitária nessa época. Eles precisavam conseguir grãos muito rapidamente, senão eles iam enfrentar fome no país inteiro. Por que grãos, pessoal? Porque é um alimento que dura bastante, tá?
que dura bastante. Você pode transportar em longas distâncias. Você não consegue fazer isso com carne. Você não consegue fazer isso com coisas verdes, tá bom? Isso aí sempre acaba em guerra, né? Com poucas opções, então o governo russo se viu obrigado a pedir ajuda para um país que eles odiavam, os Estados Unidos. E os Estados Unidos, ficando vislumbrados com a oportunidade de negócio muito lucrativa, decidiram concordar em fornecer alimento para a União Soviética. Como tinha pouco alimento, os preços dos grãos estavam lá nas alturas. O acordo dava muito dinheiro para os americanos. E, de verdade, esse acordo aí foi um dos maiores negócios da história da indústria alimentícia. Nesse contexto, surge uma figura conhecida como Hearst. Nessa época, ele era secretário da Agricultura e quem estava governando os Estados Unidos era o presidente Richard Nixon. O presidente Richard Nixon precisava se reeleger. Em uma posição tão influente, Hearst queria manter o cargo dele e também queria assegurar a vitória do presidente. Como secretário de Agricultura, ele estava numa posição muito vantajosa para agradar agricultores e pavimentar o caminho para a vitória eleitoral. Naquela época, o mercado de grãos lá nos Estados Unidos estava cheio de regulamentações rígidas. Isso por causa da época que houve a grande... E aí também, tá? É um pouco antes, mas é reforçada a demonização nas gorduras saturadas, principalmente a banha de porco e o leite, que era muito utilizado nos Estados Unidos. Para quê? Para que os pequenos agricultores, tá? Os pequenos agricultores cedessem essas terras para esse plantio, porque eles precisavam plantar muito, tá? E aí quando você vai procurar documentários aí sobre o Roundup, que é um veneno criado lá nos Estados Unidos para o milho, tá? E que matava as outras plantas, tá certo? Aí vem, tá? As sementes trans e tudo mais. Tem todos esses documentários. É tudo nessa época aí, tá bom? Depressão. Aquele secretário muito inteligente teve um plano genial. Rompendo todas as barreiras da época, ele lançou um novo mercado de grãos, uma nova era. Ele derrubou os limites de produção de alimentos, ofereceu aos agricultores liberdade de cultivar alimentos sem nenhum limite. E depois de fazer tudo isso, ele ainda permitiu que esses agricultores vendessem os grãos para qualquer país que eles quisessem, inclusive a União Soviética. Não só permitiu que eles vendessem para a União Soviética, como também começou a recompensar agricultores generosamente por cada venda que eles faziam para os russos. E a cada grão vendido, o bolso dos agricultores e a influência do Hearst cresciam juntos. Hearst tinha a crença que fazendas maiores eram muito mais produtivas, portanto, ele incentivou a fusão e consolidação de pequenas propriedades familiares. O lema dele era, cresça ou suma, adapte-se ou morra. Ele não estava atrás. Cara, tem essa frase aqui, realmente esse cara é citado. Agora eu não tô lembrado. Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é no Açúcar Culpado é Inocente. Mas eu acho que a Nina Tachas também fala. Mas eu tenho certeza que é aqui. Essa frase é icônica até hoje, entendeu? Porque isso aí, meu irmão, acabou com os pequenos produtores dos Estados Unidos. Acabou. Até hoje você pegar... Ó, tem um documentário na Netflix. E esse documentário é bem bom, que é... aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Documentário Netflix. Alimentação. Quer ver, ó? Eu esqueci o nome. Eu acho que é esse aqui, ó, da imagem aqui, ó. Cara, qual é o documentário, velho? Eu quero recomendar porque realmente assista o documentário da Netflix, que é muito bom esse documentário. Porque eu esqueci. E cita também essas questões, né? Fala até da JBS lá, da Lava Jato, entendeu? Pra vocês entenderem a palhaçada que foi. Que envolveu até os Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos teve envolvimento com a JBS, entendeu? Tipo, pra derrubar, tá? Deixa eu ver nessa imagem aqui, se eu me lembro. Eu acho que é esse Food Inc, tá? Eu acho que é esse Food Inc. Eu acho que é esse Food Inc, tá bom? Deixa eu só ver se aparece aqui os tópicos. Tá, deixa eu... Ó, quer ver, ó? Raposas no galinheiro. Esse aqui eu me lembro, então vai aparecer qual é a série, tá bom? Esse aqui é um episódio. Raposas no galinheiro. Ué, cadê? A internet tá... Será que caiu a internet? Raposas no... Não, calma aí. Vou ver aqui. Aqui, pronto. É esse aqui, ó. Rotem, tá? É esse documentário aqui. Pronto, achei. Rotem. Assista esse documentário. Tem segunda temporada. Não assisti, eu vou assistir, tá? Eu não assisti. Tem a segunda temporada. É muito bom, cara. Aqui, ó. Vamos ver. A primeira temporada tá aqui, ó. Aqui, ó. Raposas no Galinheiro vai falar da JBS, tá bom? Raposas no Galinheiro vai falar da JBS, tá? E tal. Tá aqui, ó. Bafo de alho, não tosse.
ordenando dinheiro e tal. Beleza? Esse documentário é muito bacana, tá? Então dê uma olhada nesse documentário, o Rotten. Eu gostei de assistir ele. Claro, tem informações que a gente concorda, que a gente não concorda, mas enfim, eu gostei. De simples agricultores. Ele queria os empresários, ele queria os barões do agronegócio. E esses barões se tornaram cada dia mais ricos e mais influentes, produzindo e vendendo grãos para o mundo e acumulando mais riquezas em uma época de crise. E sem dúvida, eles e todas as pessoas que trabalhavam para eles apoiaram o Nixon fervorosamente. A estratégia do retorno, Nixon permaneceu mais 2 anos no poder e Hearst mais 4. Pouco tempo depois, então, o cenário do mundo ia mudar. A crise, a escassez de grãos e a crise alimentícia acabou. E os Estados Unidos continuavam produzindo grandes quantidades de grãos, principalmente de milho, soja e trigo. Só que tinha um problema. Os países não compravam igual antes e a União Soviética não precisava comer igual antes. Os lucros, que estavam enormes, começaram a cair. Diante desse problema, surgiu um dilema. O que fazer com todos os grãos que estão sobrando? Na tentativa de mandar esses grãos embora, os empresários do setor tinham que convencer as pessoas a consumir mais grãos do que nunca. Só tinha um problema. As pessoas consumiam carne. Os americanos, nessa época, consumiam quantidades muito grandes de carne. Um alimento que faz parte da dieta dos humanos há milhares de anos e é fonte de vários nutrientes que são essenciais para nós. Como convencer a população inteira a substituir a carne que eles tanto gostavam por uma dieta baseada em pães brancos, massas e cereais? E aí, a oportunidade apareceu. Na década de 70, doenças cardíacas viraram epidemia lá nos Estados Unidos. Homens que tinham meia idade começaram a desenvolver problemas no coração e tal. Por quê? Por quê? Vamos ver se ele vai falar da Guerra do Vietnã, tá? Taxas nunca antes vistas. O câncer, que antes era muito raro, começava a disparar. Então, em vez de associar essas doenças ao consumo de alimentos ultraprocessados que estavam aumentando junto, ou ao tabagismo, a indústria alimentícia encontrou o bode expiatório perfeito: a gordura saturada e a carne. E aí, na história de como a pirâmide alimentar foi falsificada, surgiu um novo protagonista. Cheio de controvérsias e embates científicos, surge a hipótese da dieta coração saudável. A mente que desenvolveu essa teoria era Ancel Keys, um fisiologista que rapidamente se tornou... Esse cara é o maior genocida de toda a história da humanidade. Não existe ninguém que matou de forma cruel e lenta mais pessoas do que Ancel Keys. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Uma autoridade incontestável naquela época, quando o assunto era saúde. Segundo ele, gordura saturada vira placas mortais que ficam dentro das artérias com a mesma viscosidade de um mingau denso. No centro da história, a teoria de Keys estava errada. Enquanto Keys falava que a gordura saturada era o problema, os estudos que vieram depois mostravam que a formação de placas nas artérias é muito mais complexa do que isso. Tem fatores muito maiores como inflamação, e muitas vezes essa inflamação era induzida por açúcar e por alimentos que a indústria faz, que são pobres em nutrientes e tem muito carboidrato, como os grãos, os pães, alimentos que são muito processados. Esses alimentos causam inflamação. Essa inflamação causa... O vídeo tá muito bom, parabéns Daniel Penin por levantar isso aqui no canal dele. Outros levantaram, pessoal, mas entenda, Daniel Penin não é da bolha de alimentação, então ele tá de parabéns, cara. Ele não é da bolha de alimentação. Entendeu? Causa resistência à insulina e, por consequência, aumento no colesterol. Só que muito pior do que a gordura saturada é a gordura trans e a gordura hidrogenada. Porque essas... Tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Sobre. Você tem até o capítulo aqui, ó. No livro da Nina Techos. Deixa eu ver aqui o capítulo exato que ela vai falar só sobre isso. Tá, cadê Ué, rapaz. Cadê o... Eu vi aqui agora o coisa... Ah, tá aqui. Aqui, ó. Saem de cena as gorduras saturadas e entram as gorduras trans. Página 271. Ela vai abordar tudo isso. E depois, a partir da página 311, ela vai, ó. Porque a gordura... sai de cena as gorduras trans, entra algo pior, que é a parcialmente hidrogenada, tá? Que é um outro tipo de gordura trans. Aí, ó. Porque a gordura saturada nos faz bem, que é a página 343 e diante, para depois seguir para a conclusão, tá bom? Gorduras que eles não falavam porque a indústria produzia, porque é mais barato produzir, contribuem para a oxidação de LDL, tornando muito... Tá, então, eu não sei se ele vai falar, então eu vou me adiantar, tá? Por que houve a mudança da gordura saturada para trans no mercado americano? Por causa da Guerra do Vietnã. Os vietnamitas, eles eram os grandes responsáveis pela exportação de óleo de coco para os Estados Unidos, tá? Então, assim, o óleo de coco é conhecido por sua característica por ser um óleo saturado. Como houve a guerra e eles tinham que convencer o público feminino americano a não consumir mais o óleo para quebrar o Vietnã por conta da guerra, surgiu outras questões que eram o quê? Calma aí. Mas a gente produz muita banha de porco. E a banha de porco é saturada. Porque o óleo... Aí eles inventaram toda uma história de que as gorduras saturadas eram ruins. Então, por causa do óleo de coco, da guerra do Vietnã,
a partir ali de 1910, você tem aí os primeiros óleos vegetais, e das marcas mais influentes é a Crisco, né? A partir disso aí, pessoal, o Dr. Lai Ribeiro leu esses livros, tá? Ele não inventou não, tá certo? Ele só não cita as fontes, mas enfim, tá tudo aqui. A partir disso aí, houve uma campanha de demonização das gorduras saturadas, exatamente para quê? Para que o pessoal parasse de consumir, e aí houve agora uma reinvenção da culinária. Um exemplo, a gordura normal, vegetal, não era boa para fazer bolo, não dava consistência, não mantinha o chocolate duro. Eles tiveram que criar outras formas de gorduras vegetais para suprir a necessidade e a falta que a banha de porco fazia. Mais prejudicial do que o LDL em si. A gordura saturada é mais prejudicial do que o colesterol alto. Nessa época também, os médicos descobriram que as placas também eram formadas por cálcio, que ficava dentro das artérias. E eles começaram a falar que o problema era o cálcio. Depois se descobriu que o problema não é o cálcio, mas o problema é falta de nutrientes. Por exemplo, a vitamina K2, que é uma vitamina que simplesmente dá instrução pro seu corpo. A vitamina K2 fala pro seu corpo que o cálcio tem que ir pros ossos, não pras veias. A ausência dela causa entupimento. Mesmo assim, mesmo sabendo disso, e tendo estudos provando isso nessa época, gorduras saturadas eram pregadas como o maior problema de todos. E essa ideia se propagou por várias gerações. Os magnatas do agronegócio, claro, ficavam felizes da vida, porque é muito barato produzir alimentos com gordura saturada. E a gordura saturada era mais consumida do que nunca. No entanto, grãos e carboidratos viraram os pilares intocáveis da dieta americana. Como poderiam ser removidos? Produtos refinados, farinha branca, cereais matinais, óleo de milho, xarope de milho com alta frutose eram os alimentos mais lucrativos para se fabricar. Imagina tentar tirar o xarope do milho, que é a base para fabricar todos os refrigerantes do mundo, da dieta dos americanos. Imagina a briga que não ia ser com as gigantes da indústria de refrigerantes. Eles nunca iam ceder. E aí, depois de muitos anos promovendo essa ideia que os produtos refinados e industrializados eram os melhores, a verdade apareceu. A obesidade disparava em níveis que nunca foram vistos. A confiança na pirâmide alimentar começava a cair. É claro que precisava acontecer uma transformação, e em 2011, sob o governo do Obama, o cenário começou a mudar. O MyPlate começou a nascer. Inclusive... Sim, aí mudaram, porque um exemplo, a base, o colesterol era ali o ideal, 180, e mudou para 220, realmente foi na época de Obama isso aí. Quem deu firme apoio ao MyPlate foi a Michelle Obama, integrando sua campanha Let's Move. E tudo isso foi feito e desenvolvido pelo mesmo vilão de lá atrás, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Só que agora, essa inovação pretendia mudar diretrizes nutricionais e deixar elas simplificadas e modernas. Com sua imagem de prato segmentado, o MyPlate apresentava uma refeição equilibrada. No entanto, muitos começaram a perguntar se ele realmente era um guia voltado para a saúde das pessoas ou, de novo, era influenciado pelos interesses da indústria alimentícia. O MyPlate, apesar de um avanço em relação à pirâmide alimentar e de ser muito mais saudável do que a pirâmide que é instalada nas escolas, ainda falava que óleos vegetais processados e grãos refinados eram bons à saúde. Até hoje, grandes fabricantes promovem os produtos que são ricos em farinha, açúcar e óleos vegetais como coisas saudáveis, desafiando o que a ciência ensina e confundindo todo mundo que vai comer. E o maior problema é que a indústria alimentícia muitas vezes paga cientistas para criar histórias que são mentira, narrativas científicas. Não é raro ver pesquisas na área de nutrição sendo patrocinadas por gigantes que produzem refrigerantes, energia. Os Rockefellers, eles comandam a indústria alimentícia e farmacêutica. Energéticos, produtos processados e por aí vai. Um relatório de 2016, publicado no Jornal da Associação Médica Americana, revelou que a indústria do açúcar pagou secretamente cientistas na década de 60 para minimizar a relação entre açúcar e doenças no coração e para colocar a culpa nas gorduras saturadas. Com mais acesso à informação do que nunca, a gente consegue ver claramente as manipulações que foram feitas lá no passado e as manipulações que são feitas ainda hoje. Como consumidores e cidadãos, a gente tem responsabilidade e o dever de pesquisar, questionar e investigar. A história mostra pra gente que nós não podemos confiar cegamente no que as pessoas contam e falam pra nós que é bom. Por isso você precisa ficar sempre bem informado e buscar a verdade sem ficar olhando só pros jornais. Porque no final das contas, o que tá em jogo é a nossa saúde, bem-estar e o nosso tempo de vida. Aí depois de aprender e lembrar de tudo isso que aconteceu na história, a verdade é que por trás de todo alimento que nos é oferecido, por trás das propagandas que nós vemos, das decisões que o governo toma, das boas ações que as empresas fazem, como patrocinar estudos voltados à saúde humana, por trás dos noticiários, dos jornais, das TVs, dos vídeos, dos anúncios, por trás do seu prato, por trás do seu mercado, por trás da produção da sua comida, por trás de tudo que você recebe no mundo de hoje, sempre alguém vai estar lá atrás tentando lucrar em cima da falta de informação e conhecimento das pessoas. Porque a verdade é que a informação é a moeda mais valiosa do século XXI. Por isso que canalha vende informação. Mesmo a informação mais idiota, as pessoas têm interesse. Por quê? Porque é informação. Certo? Então tá aí, pessoal. Gostei muito. Mais uma vez, parabéns, Daniel Penin. Independente de a gente concordar em tudo ou não, esse vídeo foi muito bom. É claro, é um vídeo simples, não tem como você condensar esse tanto de informação. Vocês imaginam que a leitura desses dois livros, que vão dar aí quase 900 páginas, tá? É muito denso, mas ele condensou muito bem isso aí,
tá? Porque pelo menos gera curiosidade para as pessoas pesquisar. Citou alguns nomes chaves, principalmente como o Dr. Ansel Keys, como o senador lá, tá certo? Então já dá para as pessoas pesquisarem. E como recomendação, fica aí para vocês esses 4 livros que eu recomendo aqui, tá? É uma leitura bem extensa, mas isso é o tipo de leitura que vale a pena, porque você... O pessoal diz, não, ler te torna mais inteligente? Eu falei o quê? Depende do que você lê. Se você for ler fanfic, for ler romance, não. Vai melhorar sua dicção, sua leitura. Mas inteligência tem que ser pesquisa, tá? Então tá aí. Gordura Sem Medo, da Nina Teixos. Açúcar, Culpado ou Inocente, do Gary Taubes. Emagreça Sem Fome, do Dr. David Lewin. E Barriga de Trigo, do Dr. William Davis, tá bom? Tá aí minha recomendação para vocês, tá certo? É isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo.